boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre psoríase, uma doença crônica que afeta aproximadamente 1% da população. E hoje, para falar sobre isso, nós recebemos a doutora Flávia Jorge, que é dermatologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde. É um prazer receber a senhora. Prazer. E também hoje comigo tem a Valéria. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, que Ana. vai estar passando os nossos endereços eletrônicos, né? Para essa pessoa que quiser participar conosco hoje. Isso. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ana. E boa tarde para você que está nos assistindo. Se você quiser ligar para a gente, deixar sua pergunta, uma orientação, enfim, você pode ligar para o 5644-5210 ou mandar um e-mail para vocemulher@r7.com ou pelo facebook.com/vocemulhertv. Isso mesmo. E no segundo bloco nós vamos falar sobre: você sabe ouvir? Você é uma pessoa que sabe ouvir? Hoje nós vamos receber a visita da Nilma, que não sabia ouvir. E isso trouxe grandes problemas para ela. Mas isso é daqui a pouquinho. Nós vamos uma matéria que daqui a pouco a doutora Flávia explica para a gente o que é psoríase. Mas antes a gente vai à matéria e já volta. Dona Cecília se sente vigiada o tempo todo. Geralmente eu coloco um boné já para evitar de aparecer isso na minha cabeça. Porque as pessoas geralmente não entendem mesmo o que é, o que não é. As feridas na cabeça são marcas da psoríase, doença que se instalou nela há 30 anos. O médico nem olhou na minha cara. Ele pegou uma caneta, abriu meu cabelo, olhou na minha cara e falou: isso é psoríase. Eu falei: mas o que é isso, doutor? Aí ele falou: isso é uma doença de pele, é uma doença comum, uma doença normal. Só que ele pegou aquela caneta, que ele abriu meu cabelo, jogou dentro do lixo e falou para mim: você vai usar para o resto da sua vida essa pomada. Quando soube o porquê dessas marcas, Dona Cecília tinha pouco mais de 20 anos, 2 filhos e era casada. Já tinha afetado meus pés, minhas mãos, minhas unhas, e o meu marido não aguentou. Ele foi bem sincero comigo. Ele falou: é uma doença que você disse que não tem cura e eu não vou suportar isso junto com você. Com o término do casamento, as feridas se espalharam por todo o corpo. Então eu esfregava, porque eu achava que eu limpando, aquilo ia sumir, né? E a mesma coisa no couro cabeludo. Como é que você vai lavar a sua cabeça? Você sente que tem alguma coisa, você quer tirar. Então você fica ali com a unha, entendeu? Aí o que acontece? Arranca o cabelo pela raiz, né? Aí eu comecei a perceber que eu estava tendo uma calvície. Normalmente, nos casos de psoríase, a cada trauma, novas feridas aparecem. Há 15 anos, Dona Cecília perdeu o filho mais velho, vítima de um atropelamento. Em seguida, a mãe e irmã faleceram e foi assim que pernas, braços, costas, barriga, unha dos pés e das mãos foram atingidas pelas inflamações. Depois que as marcas surgem, elas não desaparecem. E essa parte aqui, ó, não sei porquê, mas dói muito. Isa, a neta de 3 anos, ajuda a avó todos os dias com muita dedicação. Mas o valor da pomada não cabe no orçamento de Dona Cecília. E para fazer durar mais, ela mistura pomada com creme hidratante. Mas eu sempre falo, isso não era doença para gente pobre. Não era. Porque, olha, tem muitas vezes dentro da minha própria casa que eu deixo de comprar a minha pomada para não deixar faltar o pão dos meus netos. Dona Cecília, assim como a maioria das pessoas que têm psoríase, sente na pele a discriminação. Ela já trabalhou como faxineira, secretária e tentou abrir um comércio, mas a doença na pele a afastou das atividades, além das dores nas articulações. Como é que eu vou trabalhar se eu não tenho? Eu tenho dores terríveis. Essa parte minha aqui, ó, parece que eu tenho, o meu ombro parece que está deslocado. Giane tem 26 anos, é a filha mais velha e quem sustenta a casa.
Mas o salário que ela ganha trabalhando na linha de produção de uma metalúrgica é pouco para dar um tratamento adequado à mãe. É difícil. A consulta mais barata que eu consegui encontrar foi de R$160. E para quem trabalha sozinha, faz tudo sozinha, fica difícil. Meu maior medo do momento é perder a minha mãe e não conseguir dar o tratamento que ela merece. Enquanto espera, Dona Cecília acessa a internet, pesquisa sobre a doença e encontra conforto na vida de outras pessoas que têm o mesmo problema. Eu queria voltar a viver, eu queria voltar a trabalhar, eu sou nova ainda, sabe? Eu queria terminar minha casa, sabe? Mas para isso eu tenho que ter a minha vida de volta. É preciso conhecer mais e discriminar menos. O problema de pele enfrentado por Dona Cecília é estranho, mas não é transmissível. Piora quando acontece um estresse emocional e quem sofre de psoríase precisa mais é de respeito e carinho. Existem tratamentos que oferecem melhoras significativas. E falando nisso, depois da reportagem, Dona Cecília ganhou tratamento e acompanhamento para lutar e voltar às atividades sociais. Conheça as causas e os tratamentos para a psoríase no programa Você Mulher. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. E é isso mesmo. A gente até comentava aqui, né, doutora, no intervalo. Só para uma informação mesmo. Hoje, tanto o SUS tem um profissional para ajudar uma pessoa com psoríase, como essa pomadinha também o SUS fornece. Também. Então, procurando o atendimento médico pelo SUS, inicialmente via posto de saúde, depois, em casos mais graves, até sendo encaminhada para hospitais maiores de referência, a pessoa consegue atendimento médico pelo gratuito, SUS, né? gratuito. Porque na matéria a gente viu que a consulta é bem cara. Porque mas a consulta particular e mesmo as medicações para comprar são caras. E hoje existe como conseguir isso através do SUS, mesmo o atendimento do profissional e as medicações, que às vezes são em cremes, às vezes são medicações via oral para tomar. É possível conseguir isso através do SUS. Hoje o SUS fornece. Sim. Então, só para ficar esclarecido, né? Então, vamos lá. O que é a psoríase? A psoríase é uma inflamação da pele, é uma doença da pele, na qual ela passa a produzir reação inflamatória em qualquer lugar do organismo, mas em alguns lugares é mais comum, cotovelos, joelhos, são os lugares mais comuns. E a própria imunidade, o próprio sistema imunológico passa a desencadear essa inflamação. Não se sabe por que isso acontece, por que começa essa inflamação, mas muitas vezes é num momento de estresse, num momento que a pessoa está passando por um estresse no trabalho ou com a família. E tem outros fatores que podem desencadear também. Então, algumas medicações podem desencadear a psoríase, trauma. Então, todo lugar que o organismo sofre um processo de cicatrização é um lugar mais propenso a apresentar a psoríase. E muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, não se descobre nenhuma causa. Ela simplesmente aparece e, a partir do momento que apareceu, a pessoa tem que ficar lidando com o problema, tratando para obter uma melhora. Não é comum, né? A gente não ouve com tanta facilidade, né, Valéria, falar da psoríase. Eu mesma achei que ela começa no cotovelo ou não. Ela pode começar em qualquer parte do corpo. Eu achei que começasse por ali. E eu vi na matéria que não, né? E dói, doutora? A pessoa sente dor? Não sente dor. Algumas pessoas sentem coceira, mas não são todas as pessoas. Muitas pessoas não sentem nada. O principal problema mesmo é o desconforto estético, porque causa um mal-estar. Muita gente tem medo de pegar, que seja alguma coisa contagiosa, e não é. Então, em relação à dor, até não seria tanto problema, mas causa muito incômodo, mas a dor emocional.
né? Porque a pessoa às vezes se isola, né? Porque a gente viu que a pessoa se isola. Ela tem vergonha, porque outros discriminam, né? E o que foi falado que é 1% da população é uma porcentagem significativa, porque se a gente pensar no círculo de pessoas que a gente conhece, então cada 100 pessoas, uma vai apresentar sintomas de psoríase, seja mais localizado, seja mais extenso. E muitas vezes a pessoa esconde aquilo, porque é raro acometer a face. Então, geralmente é algum lugar que dá para cobrir. Então, cotovelos, joelhos, mas pode barriga, costas, couro do cabelo. Então, muitas vezes a pessoa se esconde a doença para não ser vítima de preconceito. E isso acontece? Tem um determinado tempo ou ela já, desde pequena, ela já nasce com isso ou é com mais idade? Como é que acontece? É muito raro na infância, pode acontecer em qualquer idade, mas é muito raro na infância. Geralmente, se inicia na vida adulta, o mais comum é se iniciar em torno dos 20 anos, ou tem um outro pico de início em torno dos 50 anos. Mas a verdade é que desde a infância até idosos, então pessoas que passaram a vida inteira sem ter, e na terceira idade podem começar a ter também. A senhora já teve algum caso raro? Muitos. Porque a gente deu a entender um pouquinho que o emocional pesa muito, né? Mas para uma criança, como que o emocional, né? Não tem como. Mas já teve algum caso raro assim? Já. Uma idade bem... com quantos anos a criança? Já acompanhei crianças com 2, 3 anos de idade. Mas e aí, nesse caso, foi hereditário? Então, na verdade, o fator emocional é um fator que pode ajudar a desencadear, mas ele não é a causa e não é a única causa. A psoríase não tem uma causa estabelecida, não se sabe por que ela aparece. O que se sabe é, quando tem um fator emocional envolvido, tem maior propensão de aparecer. Quando tem alguma história na família, então quando algum familiar já teve psoríase, também tem maior risco de outra pessoa na família desenvolver. Mas exatamente a causa, por que ela aparece, é desconhecida ainda. O fator emocional da mãe na gestação pode influenciar ou não? Para a criança, não. Para criança, não. Mas durante a gestação, inclusive, pode aparecer a psoríase e pode acontecer o contrário, melhorar uma psoríase existente anteriormente. A gente viu e pôde constatar que ela pode ser confundida com uma alergia simples. Quando ela está começando, né? Porque a gente viu na matéria que a mulher falou, eu me coço, e até chegar ao grau de estar ali caracterizado, é psoríase. Tem gente que já chega num grau avançado ou não? Sim, tem muita gente que já chega num grau avançado e é difícil mesmo saber, estou com psoríase. O ideal é procurar o médico dermatologista, que é o profissional capacitado para fazer o diagnóstico. Para qualquer reaçãozinha, né? Deve ser uma alergia, algum bichinho mordeu. É muito comum chegar no consultório, eu estou passando essa pomada de micose, não está melhorando, eu estou passando essa pomada antialérgica, não está melhorando. A antiga automedicação, que a gente já conhece. E quando é psoríase, como é um problema crônico, é esperado mesmo que nenhum tratamento de curto prazo vá ser resolutivo. É um tratamento que tem que ser feito e ao longo do tempo ele vai apresentando um controle, uma melhora. E, doutora, e tem alguma dieta específica ou não para quem tem esse problema? Não tem nenhum alimento que comprovadamente piore nem melhore a psoríase. Em relação à bebida alcoólica, sim. Então, bebida alcoólica comprovadamente piora a psoríase, atrapalha o tratamento, deixa o quadro mais grave. Mas na alimentação, nada é comprovado. Existe o uso, o incentivo por algumas linhas do uso de alimentos ricos em ômega 3, que pode trazer um benefício, mas nada é muito comprovado cientificamente. Então, a princípio, não. Quem tem psoríase pode comer de tudo, deve preferir uma alimentação saudável, porque é um problema da imunidade como um todo, mas não tem nenhum alimento que a gente possa culpar, que seja o culpado, e nem que vá trazer uma cura para o problema. E
E também a gente não pode fazer essa afirmação. Existe um grupo específico que possa ter a psoríase? Não. Não, o único grupo que tem mais chance de ter psoríase é o grupo com história familiar de psoríase na família. Aí é um grupo de risco. Não que seja hereditário, mas já teve alguém na família, então... Tem um componente genético. Então não é uma certeza, não é porque a mãe e o pai têm que a criança vai ter, mas ela tem um risco muito maior do que uma criança sem nenhum dos pais com psoríase. Se um dos pais tem, só a mãe ou só o pai, o risco é menor do que para outra criança que os dois pais têm. A gente viu na matéria que o emocional da pessoa fica abalado por isso, porque muita gente pensa que é contagiosa, né? E eu achei muito bonitinho a netinha passando a pomadinha, né? Quer dizer, ficou claro que não é contagiosa. Então, o preconceito, a gente fala que para uma doença tem remédio, preconceito não tem, né? Quer dizer, o preconceito eu acho que pesa mais nesse momento, né, para a pessoa. É muito comum quem tem psoríase ter vergonha de ir numa praia, numa piscina, de estar sujeito a preconceito, a medo, né, das outras pessoas de pegarem. O importante é esclarecer isso, que não tem nenhum risco, pode encostar, pode mexer, não tem nenhuma chance de contagiosidade, não tem nenhuma relação com isso do contato. E no caso da piscina, o sol, aí a recomendação é a mesma para qualquer outro machucado, para qualquer outro tratamento que está fazendo ali, bloqueador, protetor? Na verdade, é recomendado que quem tem psoríase se exponha ao sol. Ah, é? Em geral, a psoríase melhora bastante com exposição solar. Não é para todo mundo, mas na maioria dos casos, melhora muito. Com exposição ao sol, com banho de sol, banho de mar, piscina. Então, é recomendável sim que se exponha e por isso mesmo que é importante diminuir isso do preconceito, porque a pessoa expondo aquilo ao sol... Expondo as áreas com a psoríase. área mesmo, Então, a única coisa que não pode é queimar a pele. Na hora que tem uma queimadura solar e qualquer machucado na pele, aí a tendência é piorar a psoríase. Agora, expor ao sol com moderação, sem queimar, era melhora. Isso que eu ia falar. Essa exposição é naqueles horários que a gente sabe que é permitido, pela manhã e depois das 16. Isso, né? De manhã, final da tarde, nunca queimando a pele, usando filtro solar mesmo assim, para ir sendo uma exposição gradual, aos poucos, mas deve ser incentivada e, em geral, traz muito benefício. O sol, né? Não tem jeito, né? Ele traz muitos benefícios mesmo, geralmente ela aparece na extremidade, ela começa, por exemplo, começou no cotovelo, ela tende a se espalhar ou não? Onde ela começou, ela vai ficar ali. Na grande maioria dos casos, a psoríase ela é localizada e nunca vai se tornar aquela psoríase mais extensa que pode pegar grandes áreas do corpo. Então, na maioria das vezes é só cotovelos, joelhos, mas quem vai ficar com a lesão só localizada ou quem vai ter quadros mais extensos é uma incógnita. Não se sabe quando que vai evoluir ou não. É porque a gente viu na matéria, né, que ela tinha na barriga, tinha nas costas, tinha no couro cabeludo. E pode acometer unhas também, couro do cabelo. E tudo isso, doutora, está associado ao estresse, ao emocional dela, à alimentação? Está associado ao estresse, mas não quer dizer, por exemplo, que passando aquele período de estresse, estando num período tranquilo, aquilo vai embora. Não, o estresse pode desencadear, deve ser controlado, deve, junto com o tratamento clínico, tentar medidas para aliviar o estresse, ter momentos de lazer, ter momentos para alívio mesmo. Agora, não quer dizer que passando esse momento de estresse vai passar a psoríase. A psoríase deve sempre continuar sendo tratada. E quais os fatores que dificultam o tratamento? Geralmente, o que é mais difícil é a pessoa acostumar a usar a medicação todos os dias. Porque dá trabalho, é todo dia. É uma disciplina mesmo. Disciplina. Por quê? É um problema crônico, então não é um problema que vai vir, você vai tomar aquele antibiótico 7 dias e sarou.
Então, é a mesma coisa do que uma pressão arterial que se eleva, que tem que sempre ficar tomando a medicação todos os dias. A psoríase vai ser a mesma coisa, tem que acostumar a usar a medicação todos os dias para controlar aquilo todos os dias. Vai ter períodos que vai estar bem melhor, períodos que piora, mas sempre usando a medicação. E uma outra coisa que é difícil é que muitas vezes as pessoas têm muita resistência em usar cremes no corpo, porque a medicação para psoríase sempre inclui tratamento de passar, em cremes ou pomadas, e tem que acostumar a passar. Às vezes é mais fácil tomar um comprimidinho todos os dias. Ainda mais na correria do dia a dia, né? Requer um certo tempo. Doutora, a Michele de Campo Limpo deixou uma pergunta para a gente. De que forma posso ajudar um amigo ou um familiar com psoríase? Eu acho muito importante encostar na pessoa, mostrar que não tem medo de pegar, que entende que aquilo não é contagioso. O calor humano faz toda a diferença. Faz muita diferença. Geralmente a pessoa fica bem chateada, porque antes de iniciar o tratamento, o desconforto estético é muito grande, com o tratamento melhora. Mas acho importante demonstrar que não tem medo, que aceita aquilo, para ajudar a pessoa também a se aceitar e insistir no tratamento, a insistir até ter uma boa melhora. A gente sabe que não tem cura, mas como eu tinha perguntado para a senhora, tem como ficar totalmente limpo através do tratamento? Tem como ficar totalmente limpo. Na grande maioria das vezes, não fica totalmente limpo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Tem pessoas que respondem muito bem ao tratamento. Na maioria das vezes, melhora muito, mas sempre sobra um pouco de lesões em alguns locais do corpo que tem que continuar tratando. Quando a senhora fala nesse muito, qual é a porcentagem? Para a gente dar uma animadinha na pessoa que está do outro lado. Tem casos de melhorar mais que 90%. Nossa, tem bom, casos que melhoram mais de 90%. Então vale a pena, Vale né? a A pena. disciplina. Vale a pena a disciplina. No começo do trabalho, depois vai entrando na rotina, a pessoa trata, nem percebe que está tratando, vai passando creme. Existe um horário para se tomar esse remédio? Ou tipo, ela pode colocar na bolsa e durante o dia passar a pomadinha? Isso é tudo a orientação médica mesmo, né? Não aí tem depende jeito, um né? pouco de caso para caso. Mas sim, tem que ter uma disciplina de usar nos horários corretos para ter sempre o efeito da medicação no melhor possível. Aí a gente está falando de não ter cura. Quando a senhora fala para não tem cura. Não tem cura porque a qualquer momento, desencadeando um fator emocional, ela pode voltar. Isso, exatamente. Então, tem que sempre continuar o cuidado. Às vezes a pele está sem lesão, sem nenhuma irritação, e mesmo assim é importante continuar os cuidados, continuar acompanhamento médico, sempre com um dermatologista especializado na área, para ele continuar fazendo as medidas preventivas para que aquilo não volte, porque sempre pode voltar. Então, quando a gente fala não tem cura, é isso, né? Mas É ela isso, pode mas ficar tem com um controle. 90 e algumas coisas. E o controle pode ser muito bom. Né? Então tá, tem alguma coisa que a gente deixou de abordar? Alguma que a senhora queira complementar? Que nós estamos chegando no final da participação da senhora e acho que é deixar isso. algum recadinho, Uma outra coisa alguma interessante dica? é que tem alguns grupos de apoio para a legal, psoríase. isso é bom. Isso é uma coisa interessante para quem está lidando pela primeira vez com o problema. É uma coisa interessante, nos principais hospitais universitários em São Paulo tem grupos para reunião das pessoas com psoríase, para esclarecer, para conversar, para trocar experiências. Isso é uma coisa bem interessante. E o melhor, eu acho que o melhor remédio é a pessoa se aceitar, né? Ela se amar, ela já caminhou aí 50%, né? Aí o restante a medicina colabora, né? Doutora, a Valéria queria presentear a senhora com esse livro. Muito obrigada. O livro é muito bom. É um livro que eu tenho, né? Ótimo. Que a gente A sabe, gente já leu. foi o nosso cabeceira, né? Já li várias Muito vezes. legal. Vou ler sim Então, também. espero Obrigada. que goste, porque a leitura Obrigada. é boa. Tá? Foi um Legal. prazer estar recebendo a Prazer senhora é aqui. meu. E espero tê-la novamente. Obrigada. Conosco, tá bom? Então, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Todos nós temos sonhos e objetivos.
trabalhamos duro para que eles se tornem realidade. Estudamos, nos empenhamos, conquistamos. Mas o que fazer quando, de repente, somos todos atingidos por uma tragédia, como o da Boate Kiss, 242 mortos. Tu não tem ideia de como me dói lembrar da minha filha, linda, saudável, inteligente, querida. Juliana e Cris estavam prestes a se casar. Ela sofreu um acidente que quase a deixou toda paralisada. Jaqueline, pronta para tomar conta da empresa do pai. Em uma batida entre automóveis, ela ficou com 60% do corpo queimado. Quem pode combater o destruidor de sonhos? Venha fazer o propósito contra o destruidor de sonhos, às terças-feiras, 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Viver neste mundo é uma batalha constante, ansiosos pelo futuro ou presos ao passado. Enfrentamos momentos de dor e conflitos, desafios, decepções, injustiças. Como suportar os revés da vida? São muitas as ideias e teorias, mas o que fazer diante do impossível? O Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Edir Macedo. Um livro com mensagens de fé para cada dia do ano, que irá ajudá-lo no seu cotidiano, dando as respostas que você precisa para um ano de vitórias e conquistas. Adquira através do site www.arcacenter.com ou de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, pelo telefone 21 2461 0060. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. Então, nós já estamos aqui com a Nilma, né, Nilma? Que hoje nós vamos fazer um bate-papo, né, Valéria? Saber ouvir. Será que todas nós sabemos ouvir? Vamos ver. Mas antes disso, a gente vai a uma matéria falando sobre a importância do saber ouvir. E daqui a pouquinho a gente volta. As mulheres sempre levaram a fama. Mulher geralmente não para de falar, né? 24 horas falando. Muito bom pôr pra fora. Até problemas meus que não deveria falar, quando eu vejo eu já falei. As meninas mais facilmente, aspas, repetem as tagarelices da mãe. E os meninos também repetem o silêncio paterno. Oi, Amélia, tudo bem? Vânia admite que adora falar. Quando que você fala demais, Vânia? Quando eu estou feliz, quando eu encontro pessoas que eu gosto, quando eu encontro alguém que tem uma boa história, que conta e eu posso interagir, quando eu estou irritada, quando eu estou nervosa, eu só não falo quando eu estou triste, só. É difícil achar um ponto de corte. Para Vânia, não há momento ideal. Toda hora é hora. Olha, de vez em quando eles falam, mãe, pelo amor de Deus, chega. Não... Você já falou isso trocentas vezes.
Eu falo, então eu vou falar mais uma que é para não dizer que eu não falei. E mesmo quando não encontra alguém para interagir, ela se vira. Eu falo com o cachorro, com a televisão. Eu assisto até televisão de pé, que é para falar e ainda fazer gesto com a televisão, você entendeu? Então, normalmente é com o cachorro e com a TV. Ou com o rádio. O marido que o diga. Vem cá, eu quero conversar com você, Ailton. O que foi? Você não sabe o que aconteceu. Afinal, qual a diferença entre ouvir e escutar? Durante um dia, escutamos músicas, ruídos, falas, conversas, enfim, uma infinidade de sons. Mesmo escutando todos esses sons, não registramos de fato algo importante, porque nossa mente muitas vezes está em outro lugar. Já ouvir é prestar atenção no que está sendo dito, é observar, dar importância, perceber, parar para analisar. Segundo especialistas, falar menos é fundamental para uma boa comunicação. Você primeiro precisa perceber se a pessoa está calma, se ela está tranquila, se ela está disposta a conversar com você. E vale lembrar que a natureza é sábia. Não é à toa que temos 2 ouvidos e apenas uma boca. É bem isso mesmo, né? São 2 ouvidos, mas no seu caso, né, Nilma, foi diferente. Você era exatamente essa... a gente estava brincando aqui, né, falando, meu Deus, essa matéria está acabando com as mulheres. Não, mas é verdade e acredito que em certas situações fica até pior, porque tem pessoas que fala tanto, que no diálogo, não acaba sendo diálogo, acaba sendo monólogo. Aí, sem a pessoa perceber, ela vira uma pessoa inconveniente, uma pessoa chata. E a impressão que dá ainda para uma pessoa que fala demais é aquela pessoa, parece que ela é exibida, que a razão só está nela, que o que a outra pessoa tem para falar para ela não interessa, porque ela já sabe de tudo. Então, ela acaba sendo até uma pessoa... inconveniente, uma pessoa chata, vamos dizer assim, né? Para se conversar, para ter amizade, e isso em todos os sentidos. Isso é no trabalho, isso é no casamento, isso é entre as amigas, e isso você acaba virando essa pessoa em qualquer lugar. Então, é que nem teve acontecimentos, até mesmo comigo na época. Que vamos falar da Nilma antes, a faladeira, então, assim, na época, né? Porque depois de tantas consequências que passei, hoje, né, sou outra. Olha só, eu trabalhava como vendedora. E vendedora normal, ela sempre fala demais. Ela tem que ser comunicativa, né? E ela fala muito, né? E eu lembro que, na época, meu patrão, olha, você não fala que chegou tal mercadoria, com todo mundo, não foi só comigo, com todos os vendedores. Não fala que chegou tal modelo, tal mercadoria, porque não é para ser vendido. E todo mundo ok, eu ok, tudo certinho. Aí quando chegava na hora de vender... Dá licença um pouquinho, balança a cabeça, mas dentro tá eu não vou fazer isso, né? E o pior é que eu vejo que a pessoa que fala demais, ela nem presta atenção no que está falando. Porque... na verdade, você só escutava o que seu patrão falava, mas você não ouvia. Exatamente. Porque é o que a matéria explicou, né? O escutar é isso. Exatamente. A pessoa está falando, você mas você não está ouvindo, e sim escutando, porque não está prestando atenção no que está sendo dito. E era o que você fazia, você só escutava. Exatamente. E na prática? Na prática, perdi várias oportunidades por causa dessa consequência de falar, não saber ouvir. E, aliás, eu nem respirava. Né? Eu queria falar, a respiração parece que até prendia. Faltava. Né? Porque de tanto que eu queria falar, é verdade. Aí ele falava, e quando chegava o cliente, tá lá eu atendendo, olha essa mercadoria assim, essa peça desse jeito. Tudo aquilo que não podia Não falar. podia, olha, chegou tal blusa, chegou tal saia, chegou tal vestido, tá tudo lá. E na hora que eu percebia que eu falei com o meu patrão só de longe, e eu... já foi. Porque aquilo, as palavras que são ditas, não tem como
voltar. Não, depois que saiu, né? Não tem mais jeito. Não tem como voltar. E isso é muito prejudicial em todos os sentidos. Tanto no trabalho, como eu falei, no casamento, no relacionamento, numa amizade. Porque às vezes você acaba falando, você vai ver, poxa, não era assim. Então, Nilma, acredito que você não era muito de guardar segredo. Guardar segredo. E não era a intenção. Quando via... Já tinha falado. Eu falei, puxa vida, não era para falar, não era para dizer, eu já tinha dito. Então era tida até como fofoqueira. Fofoqueira. Porque essa impressão que dá, não só fofoqueira, como exibida, dona da razão, é horrível. Até esses dias, eu estava prestando atenção no diálogo entre duas pessoas. E eu fiquei ali prestando atenção naquele diálogo. Hoje já uma nova Nilma já consegue Consegue detectar. Mas olha, essa nova Nilma aqui teve que passar por várias situações e percas, né? Para chegar ao ponto que chegou. Porque, igual a Valéria falou, né? Você ser interpretada como fofoqueira. Então, no mínimo, as amizades, né? As amigas, chega um ponto que cansa, né? Porque fala, poxa, a Nilma... Mas cansa mesmo. Olha, eu já tive situações assim de ter uma pessoa que fala muito. E aí eu fico assim, meu Deus, a pessoa não para nem para respirar, como ela falou. Não para respirar e vai emendando um assunto no outro. E aconteceu recente de eu conversar com uma pessoa e eu dizer assim, amiga, respira, respira, por favor. Aí ela, não, por quê? Eu falei assim, você é ansiosa? Ela falou, sou. Aí eu, tá explicado. Você fala um assunto e emenda no outro. Sem perceber, não é de propósito, né? E assim, o assunto que a gente começa a falar, assim, você começa a falar um assunto, você não tem meio aquele assunto e não tem fim, você já entra em outro assunto. Então, a pessoa do qual você está ali falando, ela tá... Dá um nó na cabeça. Ela começou a falar do amarelo, mas já está no pink e já está indo para o rosa. Exato. E ela fica ali querendo, arrumando o jeito, porque ela está... te escutando, né? Mas para ser educada, porque na verdade ela queria arrumar um jeito naquele exato momento para ter um pouquinho de tranquilidade, porque é muito desconfortante, né? Desconfortável, aliás, você tá com uma pessoa que ela tá ali só irritando os seus ouvidos, você não tá entendendo nada e você tá ali parado para ouvir só por educação. Então, amizade quase zero. Amizade quase zero. E vida sentimental, porque olha só, a gente sabe, né, Valéria? Vida sentimental. Para dois, né? Enquanto é só a mulher, até que a gente entende, fala, ai meu Deus, a amiga hoje está demais, né? Mas e quando vai para o lado do homem? Que o homem tem aquele momento dele, né? Hoje eu quero silêncio, eu quero paz. E aí? E como era a vida sentimental da Nilma? Então, a vida sentimental da Nilma era... Só a Nilma falava. Só a Nilma falava, só a Nilma achava que era ela que tinha que falar, porque ela sabia de coisas, ele não sabia. Parecia que só ela tinha visão e ele não tinha. E falando até mesmo daquele diálogo que eu prestei atenção, era exatamente essa situação. Porque eu estava pensando, eu fiquei quieta por um momento e fiquei prestando atenção no diálogo entre essas duas pessoas. E eu vi que uma pessoa falava, estava conversando, e a outra, o que aconteceu? A outra cortava. Já ia respondendo, a pessoa mal perguntou, ela já cortou e respondeu. E a outra parou. E eu ali falei assim, meu, que coisa feia, como é feio ser assim. Aí, até mesmo no relacionamento, porque nós temos que dialogar, é o que nós aprendemos muito sabendo, tem que haver o diálogo no casamento, não monólogo. O monólogo tanto é feio para o homem como para a mulher. Então, tem que haver aquilo. Respira. E não existia isso? Não, e não existia. E o que acontecia? Não existia diálogo. Porque eu queria falar tudo ao mesmo tempo, não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim, ele não entendia e não tinha diálogo. Era sofrimento, porque acabava até mesmo prejudicando. E aí, né, Valéria, a gente vê que por a mulher ser assim, como a Nilma está relatando, ela para e fala, poxa, eu não dou certo com ninguém, né? Exato. Poxa, todos os relacionamentos que eu começo não dura. Mas é porque realmente o homem já gosta de ficar mais quieto, mais calado, mais na dele. E se ele encontra uma pessoa que fala demais, como diz o ditado, pelos cotovelos, não dá. Ele fala assim, meu Deus, não tem assunto com essa pessoa, porque ela é o assunto. Não tem assunto porque a pessoa não tem chance.
né, de se comunicar, porque ela só fala, não ouve. E isso aconteceu com você? Aconteceu. E assim, eu tenho que sempre não me autopoliciar na hora do diálogo. Eu tenho que saber, como foi dito, ouvir, prestar atenção exatamente, deixar a pessoa também falar o que sente, não só eu falar para dizer, não, só o que eu sei, o que eu estou falando é o certo, é o correto, e o que você sente não me importa. Falando sobre essa autoajuda, nós temos uma amiga que nos escreveu e vai ter uma orientação nossa. Tem como a produção botar aqui no telão? Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Andréia, tenho 41 anos e vim pedir ajuda na minha vida sentimental. Meu namoro nunca dá certo. Estou namorando atualmente há 1 ano e 4 meses. Estou com uma pessoa que eu gosto muito, só que às vezes ele é estranho e eu gostaria muito que desse certo. Eu já tive vários relacionamentos e nenhum deu certo. Simplesmente acaba sem motivo, a pessoa some e não aparece mais. Eu tô namorando pela 7ª vez. Será que vocês poderiam me ajudar, por favor? É a Andréia, né, Valéria? Uhum. Essa amiga, Andréia, você vê que tem um mal na sua vida, porque você é um mal tentando destruir os teus sonhos. Você quer ser feliz na vida sentimental. Está pela 7ª vez num relacionamento e nunca dá certo. Então, se você quer a nossa ajuda de fato, como você pede, como vocês podem me ajudar? Você pode participar hoje. Hoje na Universal nós temos a reunião para que você tenha os seus sonhos realizados, porque tem um mal que tenta destruir os sonhos. E é isso que está acontecendo com você. Você começa um relacionamento e a pessoa simplesmente some. O que é isso? Então, hoje, aqui na Avenida João Dias, 1800, nós temos uma reunião especialmente para arrancar esse mal que está atrapalhando a sua vida. E na quinta-feira, às quintas-feiras, nós temos a reunião da terapia do amor, que também é uma reunião voltada para a vida sentimental. Mas você primeiro tem que resolver esse problema espiritual, porque é um mal que está na sua vida e que tem atrapalhado e roubado os seus sonhos. Tá certo? É isso mesmo. Deus te abençoe, viu, André? Então vamos lá, Nilma. Onde que a gente parou? Bom, a gente, que nem eu estava falando a respeito daquele diálogo que eu prestei atenção, e a partir dali eu vi o quanto é feio. Então, eu percebi que nós temos que saber, na vida sentimental principalmente, saber a hora certa de falar, o momento certo com a pessoa amada e o que está falando naquele momento. Se a gente percebe que o nosso companheiro, ele quer ficar ali, ele não quer falar, porque se você falar, ele não vai te ouvir, ele vai escutar e você vai acabar sendo uma companheira desagradável. Então, nós temos que ter essa sensibilidade, né, de perceber o momento certo de falar com o nosso companheiro para a gente não se tornar essa companheira chata. Mas você só percebeu isso agora, né? E aí você teve, como a Andréia, né? 7 relacionamentos. A gente sabe que é um mal, não tem dúvida disso, né? Mas você teve mais relacionamentos ou só teve esse que ficou tentando? Não, eu tive um outro relacionamento que infelizmente não deu certo, né? Pelo mesmo erro. E você não tentava mudar? Então, porque eu não percebia. Mas e quando as pessoas te falavam, ai, Nilma, você fala demais? Então, foi pouca que falou. É porque a amiga é assim, né? A amiga é essa, amiga que é verdadeira. Ela fala. Mas foram poucas na época. Mas eu sei, hoje eu sei, com todas as experiências que eu já passei, que realmente por falar demais, esse relacionamento do passado foi prejudicado, contribuiu, né? Contribuiu. Então, aquela experiência que eu tive com o meu primeiro relacionamento, com
que hoje eu tenho já um novo, graças a Deus, e tá bem diferente. Tá bem diferente, já me comporto bem diferente do que foi antes. Porque eu vivia no meio de uma certa amizade que eu falava para uma, para outra, querendo até mesmo ter, como se diz, uma orientação. Mas eu pensei que todo mundo ia aguardar, mas não. Quer dizer, o que você fez no passado com algumas, e hoje você estava colhendo isso até hoje, e tendo isso como ruim, né? Ruim, Valéria. Até hoje, assim, vira e mexe, acontece algum fato ou alguém comenta alguma coisa que aconteceu há tempos atrás. Então, não tem jeito mesmo. A pessoa que fala demais, é como diz, ela dá bom dia a cavalo. Esse ditado é antigo e olha, e é verdade. E ao mesmo tempo é tão atual, né? Porque acontece. E é verdade. Mas aí teve um momento que a ficha caiu. Caiu. Né? Graças a Deus, a ficha caiu. Depois de várias consequências horríveis que eu tive, né? Caiu, porque foi promoções que eu perdi, olha só, foi relacionamentos que eu perdi, relacionamento, né? Que teve, foi até mesmo no meu trabalho, que eu perdi até mesmo ser promovida, né? E só que teve um momento que realmente caiu a ficha. Então, você vai terminar, vai falar desse momento já, porque agora a gente vai a um intervalo e já voltamos. Desde pequena, eu sempre quis, assim, poder salvar pessoas, cuidar das pessoas, transmitir saúde para as pessoas. Esse sempre foi o meu sonho. E eu consegui realizar. Esse diploma, para mim, atrás dele, tem os meus pais, a ajuda da minha madrinha, muito estudo, muito esforço, muita garra, muita determinação. Ele, para mim, é tudo. Eu montei o consultório já tem 8 anos. A odontologia, ela me dá muito prazer. Eu acho que não tem coisa melhor para mim do que ter meus pacientes que eu conquistei um por um até hoje. Logo pela manhã eu já chego, já peço para minha assistente organizar tudo para mim. Vejo no consultório, ver se está tudo certinho. Minha agenda realmente é lotada. E eu tento servir o máximo que eu posso para o meu paciente, fazer que ele realmente saia satisfeito e com resultado excelente. O que eu tento passar para os meus pacientes, além do carinho que eu tenho por eles, é a confiança. Com a criança tem que ser um pouco mais especial, né? Porque a criança não tem muita paciência, para a criança é tudo novo. Tem que mostrar muito mais confiança para a criança do que um adulto. Profissionalmente eu admiro muito ela, porque ela é muito ousada e muito correta. Ela é ousada em pegar um paciente, viu que ninguém quer aquele paciente, não, eu vou conseguir, eu vou fazer o que tem que ser feito e dar o resultado dar certo no final. Linda, maravilhosa. Carinhoso, romântico. A mulher que me completa. Ele me completa em todos os sentidos. É o amor da minha vida. Eu conheci o Alex, meu marido. Vi uma foto dela, gostei da foto e fui procurando por amigos em comuns que a gente tinha. E foi muito inusitado, porque assim, a gente começou a conversar e eu nunca imaginei que a gente pudesse um dia casar. Muita mensagem eu mandei pra ela e nada de me responder. Não mandei uma, não mandei duas, não mandei três, não mandei várias. Um belo dia eu mandei um oi, ela respondeu. Nós marcamos esse encontro. Nós fomos num restaurante. Aí nessa conversa de jantar eu estava super nervoso, comecei a descontrair, conversar um pouco com ela. Lembro como fosse hoje. E eu falei, é ela. Eu olhei para ele e eu vi que realmente ele era toda aquela pessoa que eu idealizava. E aí já comecei a namorar com ela. 11 meses depois eu me casei com ela e hoje eu tô há 2 anos com ela já. Eu trabalho 10 horas por dia, saio daqui muito cansada, mas me revigora toda vez que passa o dia que eu volto novamente no dia seguinte para retomar essas atividades que eu tanto amo. Eu sempre recomendo aos meus pacientes que a cada 6 meses eles voltem ao dentista, façam uma manutenção, porque isso promove a saúde e além do sorriso bonito. Eu sou Daniela Dobroca, tenho 37 anos, amo a vida intensamente e me entrego em tudo o que eu faço. Sou empresária, dentista, eu sou a Universal. Então vamos lá, Nilma. E aí? Aí teve um momento que você resolveu mudar. Mudar. Mas essa mudança eu só consegui quando eu fui à Universal. Você recebeu um convite ou de repente, como essa pessoa aí do outro lado, você estava assistindo uma programação? Foi. Então eu recebi convite, né? E eu fui à Universal. Chegando lá eu recebi orientação. Mulheres de Deus ali me ajudaram e muito. Até que, com o tempo, né, eu consegui me enxergar que isso
eu precisaria mudar. Mas eu só consegui enxergar isso em mim com a ajuda do próprio Deus. Porque uma pessoa no normal, do natural, ela não consegue reconhecer que ela tem esse problema. Então é só Deus mesmo. E foi o que aconteceu comigo. Só Ele mesmo fez com que eu conseguisse reconhecer que eu precisava mudar. Hoje eu já sei na hora que falar, com quem falar, como falar. Então nós, com essa força, eu mesma, hoje eu sou outra Nilma, hoje eu não sou uma pessoa chata e hoje eu sei falar, como também ouvir. É isso que eu ia falar, sabe a hora de falar e a hora de calar, né? De calar. É, sim, sim. Que é, e isso a gente só consegue, é através da fé mesmo, que você viu. Foram quantos anos tentando, né? E frustrados, não tem jeito. Porque você tenta mudar, você até coloca isso como seu principal objetivo. Eu vou mudar. Mas daqui a pouco você se pega cometendo os mesmos erros. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque vai além das nossas forças isso. E esse além é só Deus que pode dar. Essa força extra, só essa fé num Deus vivo. A própria Bíblia diz, né, que a gente tem que ser tardio no falar. E nós vimos no começo da matéria, todos nós, todos, sem exceção, temos 2 ouvidos, né? Então, o natural é ter 2. Então, é para se ouvir mais. Não é escutar, é ouvir. E aí, a prática desse ouvir traz essa segurança, né, Nilma, que hoje você tem de saber a hora de falar, a hora de ouvir. E até mesmo se precisar, a hora de calar. Isso não nos traz desconforto, porque há um prazer para hoje estar fazendo isso. Então, você querendo uma ajuda, se de repente você se identificou com a história da Nilma, procure uma igreja universal, que realmente você vai ter um antes e depois da sua vida, tá bom? Fica aí o nosso convite para você. Deus abençoe e amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário. Fica com Deus.